Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e vamos começar no item 5. O item 5 é pecado por pensamento, adultério. Então, antes disso, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por mais uma semana que se inicia, por mais uma semana de trabalho, que nós possamos dar início a essa semana com saúde, com paz e com fé, que nós possamos buscar conexão com os nossos amigos espirituais, com os espíritos superiores, para que as nossas inspirações, as nossas comunicações que acontecem independente de nossa vontade e de nossa consciência, muitas vezes de forma inconsciente, que essas conexões, essas inspirações sejam elevadas, sejam para o nosso desenvolvimento, sejam para a nossa evolução. Que nós tenhamos forças para superar as nossas próprias vibrações inferiores e dessa forma nos conectarmos apenas com o que é bom. Que através de nossos bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações e boas palavras, possamos alimentar as conexões elevadas. Que assim seja. Então vamos lá. Item 5, capítulo 8. Pecado por pensamento, adultério. Vós aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Mateus 5, 27 a 28. Vamos ver a explicação, né? Mas acredito que as palavras de Jesus já estejam bem claras, demonstrando que importa o que pensamos, né? Que aquilo que fazemos é importante, mas aquilo que levamos em nossos pensamentos, em nosso coração, já importa. Já tem uma relevância, já tem uma importância perante as consequências, já existem consequências. Inclusive, eu estava estudando sobre o perispírito, até é um assunto que vale a pena a gente se aprofundar depois. Eu também preciso aprender bastante sobre ele, e a gente pode, quem sabe, fazer um estudo em conjunto, né? O perispírito é um corpo intermediário, falando de uma forma bem básica, bem simples, só para a gente compreender aqui a lição. O perispírito, ele é um corpo intermediário entre o corpo material e o espírito. Ele é um corpo mais sutil. Ele é feito de matéria, porém uma matéria muito mais sutil do que esse corpo físico que a gente está encarnado. Ele é intermediário. Ele liga o espírito ao corpo físico. E no perispírito ficam registrados todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, e o perispírito age também. Então, se eu tenho um pensamento ruim sobre alguém, como ele não é limitado a um corpo material denso, o perispírito, ele se expande, ele consegue se afastar do corpo físico, ele não fica só grudado no corpo físico, ele consegue se expandir, se afastar um pouco do corpo físico e acessar outros perispíritos. Então, se eu tenho por que a prece funciona? Vamos falar da parte boa primeiro. Porque se eu penso coisas positivas, se eu imagino emanando boas vibrações, emanando luz para alguém, vamos dizer que eu tenha uma pessoa doente que eu quero transmitir uma boa vibração, que eu quero fazer uma prece por ela. Eu imagino uma luz chegando até ela, eu imagino aquilo que eu quiser, Jesus,
anjos, amigos espirituais, remédios espirituais, cura, qualquer coisa boa que eu esteja imaginando para aquela pessoa, ela está recebendo realmente, efetivamente, ela recebe essa energia, porque o nosso perispírito se expande. Então, eu fico aqui sentada nesse mesmo lugar, com os olhos fechados, orando, e só que o meu perispírito vai até a pessoa e transmite para ela coisas boas, para o perispírito dela. Então, existe uma comunicação entre o perispírito de uma pessoa e de outra. A gente não percebe, a gente não consegue visualizar de forma clara isso, mas nós sabemos que é assim. Porém, da mesma forma, acontece com os pensamentos ruins. Então, se eu penso, eu tenho diante de mim alguém que eu não gosto, ou uma pessoa que fez algo ruim para mim, mesmo que ela não esteja diante de mim, como eu disse, o perispírito ele consegue se expandir e ir até a pessoa, esteja ela onde estiver. Então, eu penso, tô com raiva de alguém, eu penso que eu tô com vontade de ir lá dar um soco na cara dessa pessoa e eu visualizo isso, eu imagino eu indo lá e batendo na pessoa. Isso assim, para falar uma coisa de bater, né? Porque tem coisas piores que a gente pode imaginar. Imagina a pessoa, sei lá, chorando, sofrendo alguma consequência, com a cara inchada, qualquer coisa ruim que eu imagine, isso também acontece. Do mesmo jeito que a energia positiva, o pensamento positivo, tudo de bom que eu tenho para encaminhar para aquela pessoa vai chegar até ela, o que existe de ruim também vai. Deixa eu só verificar aqui uma situação que eu tô achando que esta live está acontecendo sem acesso das pessoas. Só um minutinho, gente. Só um minutinho para quem estiver assistindo gravada. Me desculpem, mas eu preciso verificar uma coisinha aqui. Não estou conseguindo. De qualquer forma, ficará gravado caso não esteja sendo possível assistir ao vivo. Vamos continuar para não desfocar, né? Então, da mesma forma que aquela luz, aquela prece que eu fiz vai atingir a pessoa, vai atingir o meu perispírito, vai transmitir aquela coisa boa para o perispírito da outra pessoa e vai chegar até ela, né? O físico chega até o físico, o negativo também. Então, se eu imagino eu dando um soco na cara da pessoa, o meu perispírito vai lá e dá um soco na cara do perispírito da outra pessoa. Então, isso acontece. Então, é por isso... Isso, gente, explicando de uma forma bem grosseira, tá? Porque a explicação disso é muito mais profunda, vai muito além. A gente teria que ficar um tempão conversando só sobre isso para explicar de uma forma mais correta, vamos dizer assim, e eu não sei nem se eu teria condições de explicar isso. É por isso que eu digo, se a gente for falar sobre o perispírito, vai ser um estudo em conjunto e não uma explicação minha a respeito. Mas dessa forma grosseira que eu falei, já dá para compreender que o pensamento atinge o destino dele. O pensamento, o sentimento, não, ele vai até ele tem endereço, né, de destino. Então, eu sou o remetente, eu estou pensando, eu estou enviando e chega ao destino. Se eu pensar coisas boas, se eu fizer elogios, se eu emanar coisas positivas, vai chegar ao destino e vice-versa. Por isso que dá para entender perfeitamente que o que Jesus disse sobre o adultério faz total sentido. Como se a gente tivesse alguma dúvida sobre fazer sentido o que Jesus disse, né? Tudo que ele disse faz sentido. Mas nós precisamos compreender qual é o sentido, porque nós ainda não temos uma capacidade de compreender, assim, ouvir e já saber, né? Nós estamos estudando, nós estamos num nível evolutivo que nós ainda precisamos parar para raciocinar, para refletir, para compreender o que Jesus ensinou. E, nesse caso, parece algo muito
rígido ou muito forte, talvez muito exagerado, né? Nossa, não pode nem pensar que em desejar a mulher. Aqui tá falando mulher do próximo, né? Qualquer que tiver olhado para uma mulher, mas isso vale para ambos os sexos, para todos os sexos, né? Todos os gêneros, todas as situações de pensar sobre estar com outra pessoa e não com seu parceiro. Então, nós precisamos nos educar muito mais do que nós imaginamos, porque nós precisamos educar o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Não basta só não fazer coisas ruins. Se a gente pensa em coisas erradas, coisas ruins, a gente já está fazendo. Não materialmente, mas o perispírito já está agindo. Então é por isso que Jesus disse isso, que não cometereis adultério, mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Ou seja, ele está dando importância para o que pensamos e sentimos, além do que fazemos. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido que lhe é próprio, mas sim num sentido mais geral. Jesus empregou-a muitas vezes com um sentido mais amplo, se referindo ao mal, ao pecado e todo e qualquer mau pensamento, como ocorre, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se... a passagem é: porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras dentre esta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de meu Pai. Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Este ensinamento levanta uma questão e se pergunta: sofremos as consequências de um mau pensamento que não produz nenhum efeito? Aqui está falando de efeito na matéria, né? No corpo físico. Cabe fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se desfaz pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que o homem emprega em razão de seu livre-arbítrio. Então, aquilo que nós já conversamos diversas vezes. A evolução espiritual, a perfeição, é o nosso destino. Não tem como fazer outra coisa. É isso que nós... É aí que não tem como escolher outra estrada. Essa é, imposta a nós. Nós vamos evoluir. Agora, se nós estamos parados, tentando voltar para trás, patinando, vai dar 2 passos para frente e 1 para trás, ou vai rápido e avança bastante, depende só de nós. É o que está escrito aqui. Depende da nossa boa vontade, né? Boa vontade que o homem emprega em razão de seu livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio. Isso não nos é tirado, mas o destino é o mesmo. O que diferencia é o tempo que leva para chegar. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo este mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, pois o repele com energia. Então é assim, nossa, mas isso daí é uma ilusão, porque como que a gente vai fazer para não ter nenhum mau pensamento? Nós teremos maus pensamentos. A questão é, nós o alimentamos ou nós o repelimos? Eu penso algo ruim, eu penso que pessoa, não sei o que lá, não sei o que. Aí não, peraí.
Provavelmente ela tá com alguma dificuldade muito séria. Eu também faço coisas erradas. Eu já cometi esse erro ou algo muito parecido. Ou eu nunca cometi esse erro, mas eu já fiz coisas das quais me arrependi. Aí você fala, não, eu não vou. Eu não preciso nem ficar pensando que ela é maravilhosa, a pessoa que eu tava xingando. Mas só de parar de xingar, não alimentar esta ideia, já é o que nos é pedido. Porque se nós fôssemos perfeitos, se nós não tivéssemos pensamentos e sentimentos ruins, nós nem estaríamos no planeta Terra. Se nós estamos, significa que nós ainda temos essas tendências. E o que nos é pedido, então? Um milagre? Que da noite para o dia a gente não pense mais nessas coisas? Em coisas, sejam elas quais sejam. Aqui está falando do adultério, do desejar... o cônjuge do outro, né? Homens e mulheres casados que ficam de gracinha, né? Com outros, casados também, enfim. Esse tipo de situação não é pedido para nós que da dia para noite isso nem passe pela nossa cabeça, porque nós não somos espíritos puros. Se nós fôssemos espíritos puros, aí sim isso não ia nem passar pela nossa cabeça. Mas nós estamos aqui exatamente para sermos provados e não cairmos nas tentações. As tentações existirão, né? Se não existisse, a Terra também não seria um planeta de provas e expiações. A Terra seria um planeta feliz, ou um planeta regenerado, certo? Então, o que nos é pedido é que nós possamos repelir as más ideias, os maus pensamentos que vêm em nossas mentes, para que, aos poucos, a gente vá se purificando. Todo mau pensamento é, portanto, resultado de imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo este mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, pois o repele com energia. Então, cada vez que eu rejeito um mau pensamento, eu estou evoluindo. A rejeição ao mau pensamento já é um motivo para eu me orgulhar, e isso já é um passo a mais no caminho da evolução. É um sinal de esforço para se aparar uma imperfeição. Desta forma, não cederá à tentação de fazer satisfazer um mau desejo. E após ter resistido, se sentirá mais forte e alegre com a sua vitória. E me ocorreu agora o seguinte, que quando nós temos pessoas ao nosso redor que nos estimulam a maus pensamentos, maus sentimentos, más ideias, e não nos ajudam a repelir, pelo contrário, nos ajudam a alimentar. Perdão, tinha que ter uma aguinha aqui, porque a gente fica falando, às vezes dá nisso. Quando temos ao nosso redor pessoas que não nos ajudam a repelir, e sim, nos contribuem para que nós alimentemos pensamentos impuros, pensamentos infiéis, pensamentos que vão contra a lei de Deus, nós não devemos ficar alimentando esses relacionamentos. Relacionamentos que nos inspiram o mal, independente da carinha bonitinha que tenha. Porque, gente, vocês acham que as tentações vêm vestidas de monstro? Se fossem seres, pode ver, as representações do diabo, as representações de coisas ruins, que são tentações em filmes, em mitos, as sereias, por exemplo, dos mitos, elas nunca vêm com cara de monstro. Ela sempre vai vir com uma carinha assim, né? Com uma carinha assim, com uma vozinha doce. E isso não pode nos enganar. Nós já somos grandinhos o suficiente para ter noção
para ver por trás, para não se deixar levar por uma carinha sorridente e uma vozinha doce. E uma concordância com tudo que nós fazemos, com a bajulação. Já deu, chega, vamos acordar. Vamos entender que já passou da hora da gente parar de cair em como que eu vou dizer? Artifícios baratos de bajulação. Se a gente ainda cai na bajulação. Gente, a história da humanidade mostra o quanto a bajulação é algo pernicioso. A história da humanidade, a humanidade inteira teve problemas. Não vamos entrar em detalhes aqui, porque aqui não é coisa de história e também não tenho conhecimento suficiente. Mas eu sei que fatos históricos importantes que abalaram a humanidade estão relacionados à vaidade e à bajulação. Bajulação, puxação de saco, sabe? Pessoas que têm intenções erradas, que representam tentações, que representam que nos levam a más ações, que nos levariam a más ações se nós nos entregássemos. Gente, o diabo veste Prada. O diabo não vem esfarrapado e feio. Gente, o diabo aqui, pelo amor de Deus, eu imagino que ninguém aqui vai pensar que eu tô falando do diabão vermelho chifrudo de rabo e tridente, né? É só um símbolo. Nós já temos maturidade suficiente para distinguir símbolos, coisas, imagens que nós utilizamos para representar situações, certo? Então, tô falando disso para facilitar a comunicação. Porque se cada vez que eu tiver que falar uma palavra, eu ficar explicando, que, né, a gente não avança. Então, a tentação, o mal, pessoas que vão fazer mal pra gente. Ai, mas ela é tão boazinha, eu tenho certeza que a intenção dela não é ruim. De boa intenção, o inferno está cheio. Inferno, entre aspas, também, né? O que significa esse ditado, essa frase, de boa intenção, o inferno está cheio? Significa que não basta nós termos boas intenções. Nós devemos rejeitar os maus pensamentos, os maus sentimentos. E as outras pessoas também devem. Eu não posso ter dosinha de quem não está cumprindo com o seu papel. De quem não está cumprindo com a sua obrigação. Não tem que ter dosinha da pessoa. Eu tenho que cuidar da minha alma, do meu espírito. Agora, eu, por dosinha da outra pessoa que não está cuidando da dela, que não está rejeitando maus pensamentos, que está sendo fraca, eu vou me prejudicar? Ah, eu sei que tá errado, mas eu tenho dosinha da pessoa, então eu vou entrar no joguinho? Já deu, né? Já deu. Acho que não somos mais tão infantis a esse ponto. Não podemos nos deixar levar por esse tipo de sedução, né? Porque o que nos leva a isso é orgulho e vaidade. É vaidade, na verdade. É o querermos nos achar, queremos que massagear o nosso ego, né? Nossa, eu me sinto super bem porque a pessoa fala que tudo que eu falo tá certo. Nossa, eu fico exaltado com tantos elogios, com tantos sorrisos, com tantas vozes mansas. Lembra de novo, simbologia da serpente? A serpente chegou assim, falando assim: eu tenho um fruto do pecado para você, Eva. A serpente chegou com: Eva, venha experimentar. Eva, você não precisa sofrer, Eva. Eva, você é maravilhosa. Você pode saborear coisas boas. Eva, você merece, Eva.
Acho que eu já dei o meu recado. Tô retomando aqui onde eu parei de ler. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções e ainda procura a ocasião de realizar um mau ato, se não o fizer, não será por não querer, mas sim pela falta de oportunidade. Né? Pessoa que alimenta maus pensamentos, maus sentimentos e não faz, não é porque ela não quer fazer. Não é porque ela resistiu àquele mal, é porque faltou oportunidade. Porque na primeira oportunidade vai fazer. Quando a gente alimenta, não tô nem falando dos outros, tô falando de mim, experiência própria. Quando você alimenta algo mal na sua cabeça e fala assim, eu vou só ficar pensando. Pensar não tem mal nenhum nisso. Vou ficar pensando nisso aqui. Eu sei que tá errado, mas pensar não arranca pedaço, né? Vou só ficar pensando aqui, mas se vier a situação na minha frente, eu não vou fazer. Aham. Todas as vezes que eu caí no erro, em agir de forma errada, é porque eu tinha alimentado aquele pensamento antes, pensando em não fazer. Não vamos nos enganar. Nós, quando alimentamos pensamentos e sentimentos, nós podemos até não procurar a oportunidade de agir, mas ela vai aparecer e nós vamos cair. O nosso único escudo é o nosso próprio pensamento. Rejeitar o pensamento e o sentimento que não deve ser alimentado, porque não vamos cair na ilusão. Nós, se tivermos a oportunidade, faremos, porque estará alimentado suficientemente para se concretizar em nossa mente. O único jeito de não fazer é não alimentar na mente o pensamento sobre aquilo. E nem as relações, né? As relações entre pessoas que... Para que você vai ficar alimentando uma relação com uma pessoa que pode te fazer... que tá errada, se você não pretende colocar em prática? Para depois ficar mais difícil rejeitar? Vai ser milhões de vezes mais difícil do que rejeitar enquanto ainda é um pensamento ou palavras. Resumindo, a pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal já realizou um progresso. Para aquela que tem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de realizar-se. Aquele que enfim tem o pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda exerce nela toda a sua influência. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças, ao responsabilizar os atos e os pensamentos dos homens. Entendidos como seres humanos aqui, certo? Bom, pessoal, é isso. Hoje nós conversamos sobre itens 5, 6 e 7. Amanhã vai ser o item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas, que é aquela passagem que Jesus é questionado sobre se os discípulos dele não lavam as mãos, e ele fala que muito mais importante do que lavar as mãos é lavar. Vamos continuar nessa mesma ideia. Afinal, nós estamos no capítulo que é Bem-aventurados os puros de coração, né? Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esses ensinamentos, pelo acesso a essas informações, pela possibilidade de nos comunicarmos através da internet. Vamos pedir para que nós tenhamos forças de repelir os maus pensamentos, para que nós sejamos puros de coração, como Jesus ensinou. Que assim seja. Tchau, tchau, até amanhã.